Olá, boa tarde. São 13 horas e 49 minutos em Brasília. Estamos de volta com o Senado Agora. O relatório sobre o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, realizado pelo Senado na semana passada, foi apresentado na Comissão de Infraestrutura. As 7 mesas redondas sobre temas estratégicos para o país resultaram em 78 recomendações. 14 serão transformadas em propostas legislativas. Uma das sugestões na área de energia elétrica é reduzir os impostos na conta de luz, como o PIS/COFINS e o ICMS, que aumentam os custos de produção e diminuem a competitividade do país no cenário internacional. A mesa redonda de combustíveis apresentou, entre outras propostas, a elaboração de regras mais transparentes para o preço dos derivados, hoje alvo de intervenção do governo. Na mineração, os especialistas querem flexibilizar ou acabar com o monopólio da União sobre a pesquisa, lavra e o comércio dos minerais nucleares. Já para as telecomunicações, uma das ideias é privilegiar, nos editais de licitação da telefonia móvel 4G, a cobertura, o preço e a qualidade dos serviços em detrimento da arrecadação. No setor de transporte de carga, entre as sugestões está a inclusão do Programa de Segurança Ferroviária no PAC. Para o transporte de passageiros, uma das propostas é aprovar o REITUP, Regime Especial de Incentivos para o Transporte Urbano. Em tramitação no Congresso, a matéria prevê a redução de até 15% no preço das passagens, mediante isenção de impostos. A mesa redonda de saneamento sugere elaborar uma política nacional de segurança hídrica. O objetivo é construir e gerenciar reservatórios de usos múltiplos. O objetivo de propor soluções reais e exequíveis para superar os gargalos e déficits da infraestrutura brasileira foi alcançado. No caso, o intuito desta construção é o de permitir ao país atrair investimentos e promover mais adequadamente seu desenvolvimento econômico e social, campos esses em que a infraestrutura exerce papel predominante. O relatório sobre o Fórum Nacional de Infraestrutura será apreciado na próxima quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe empresas de fazerem doação para campanhas eleitorais. A proposta terá que passar por mais uma votação no mesmo colegiado. Hoje, a lei eleitoral permite que qualquer cidadão possa doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior para campanhas eleitorais. As empresas privadas podem doar até 2% do faturamento bruto também do ano anterior à eleição. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça mantém o limite de 10% do rendimento bruto para as doações de pessoas físicas, mas elimina qualquer possibilidade de pessoas jurídicas repassarem recursos para partidos ou candidatos. Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição. Eu não sei por quê. Ainda não foi instituído nesse país o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sei como, não sei por quê. Ainda não restabelecemos como era no princípio a campanha na TV ao vivo, sem a maquiagem, sem a pré-produção, que custa milhares e milhares e milhares de reais. Os senhores acham que não haverá continuação de doação por baixo do pano? E mais, quem está no governo tem 1001 formas de pressionar o mundo empresarial para obter financiamento por baixo do pano. Ou não? A empresa não tem vontade política, não é votada e nem pode receber voto. A empresa tem interesse no mercado. É por isso que nós temos um dos sistemas eleitorais mais injustos do mundo, porque as empresas contribuem com determinadas candidaturas e outras candidaturas, infelizmente, não têm esse acesso. Na terceira reportagem da série sobre os 50 anos do golpe militar, você acompanha os acontecimentos do 1º de abril de 64.
segundo Exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O Exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento torna-se definido do lado dos golpistas no dia 1º. E é aí que essas tropas aderem, quer dizer, passam para o lado do Mourão, e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia. Na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília. Em manifesto à nação, o presidente do Congresso Nacional conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. 13h, os presidentes do Senado e da Câmara recebem aqui no Congresso o chefe do Supremo Tribunal Federal e o arcebispo de Brasília. Juntos, Legislativo, Judiciário e Igreja Católica fazem um apelo ao comandante da 11ª Região Militar, o general Nicolau Fico. Solicitamos todas as providências capazes de proteger a população de Brasília e garantir a tranquilidade das famílias. O general prometeu manter a ordem em Brasília. Foi a senha para a oposição cobrar a presença de João Goulart. Está aqui, está no Rio, ou onde está? Ou que paradeiro tem Sua Excelência, que lançou o povo na rua para depois sumir ele próprio da rua? Tropas de Minas Gerais estavam a caminho de Brasília e os governistas planejavam a resistência. Civis se alistavam em milícias, na expectativa de receber armas para o combate. O plano para o dia seguinte era enfrentar os militares e ocupar o Congresso. Os janguistas garantiam: a defesa do presidente estava armada. Falava-se em 3.000 homens. Os candangos de Brasília estão se alistando para defender a legalidade democrática. Já fazem ordem unida pelas ruas e pelos logradouros da cidade de Brasília. Mas a União Democrática Nacional se mostrava disposta a excessos. Em determinado momento da história, não é possível salvar uma Constituição a não ser fazendo-lhe certos arranhões, porque o pior seria a Constituição rasgada, o povo brasileiro humilhado e o comunismo triunfante no Brasil. No Rio de Janeiro, o discurso deu lugar à ação. Ao ouvir o governador Carlos Lacerda comemorar no rádio a vitória dos revoltosos, milhares de pessoas saíram às ruas. A sede da UNE foi incendiada. O jornalista Tarcísio Holanda, que era repórter político do Jornal do Brasil, estava lá. Eu fiquei emocionado, rapaz, sabe? A UNE estava sendo incendiada pelos ativistas ligados aos militares. Uma coisa assim triste. Quem também testemunhou o ataque à UNE foi o ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele tinha 19 anos em 1964. Quando eu vi que a casa desmoronava, eu fui até a frente da UNE. Eu imaginava que era um lugar onde haveria resistência e eu queria me aliar a quem resistia. A sede do jornal Última Hora, favorável a Jango, também foi invadida. No Repórter Esso, noticiário veiculado na Rádio Nacional, este trecho do programa gravado no dia 1º não foi ao ar. Rio. A Presidência da República distribuiu nota historiando os acontecimentos que tiveram início no estado de Minas Gerais. Finaliza a nota informando que espera o governo federal comunicar oficialmente, dentro em pouco, o restabelecimento total da ordem no estado. Um discurso do deputado federal Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, chamou o povo a resistir ao golpe. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos. E desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada.
As tropas prenderam líderes políticos ligados a Goulart, como o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e sindicalistas do Comando Geral dos Trabalhadores. Choques entre o exército e manifestantes pró-Jango deixaram 2 mortos no Rio e 2 no Recife. Pernambuco, São Paulo, Minas estavam tomados pelos militares. Brasília também. Às 11h30 da noite, o gaúcho João Goulart deixou a capital federal em direção a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a oposição se articulava no Congresso para o que seria o tiro de misericórdia, declarar vaga a presidência da República. Decretando o impedimento de quem moralmente está impedido há muito tempo de governar este país. Ficamos por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações. Assista em alguns instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.